Agora vamos falar um pouco de estrutura condicional switch case e mais algumas informações complementares que precisamos nessa etapa do nosso curso. No livro antigo, esse assunto estava sendo discutido no capítulo 7. No livro novo, esse assunto está no capítulo 5, mais especificamente lá por volta da página 187. Muito bem, pessoal, a estrutura switch case é uma estrutura que depende de uma variável escalar. O que é uma variável escalar? Pode ser uma variável inteira, pode ser uma variável char, até a variável bool pode ser escalar, embora não faça muito sentido para esse comando. Não pode usar, por exemplo, variável do tipo double. E onde é que a gente vai fazer? O que ele vai fazer com esse comando? Essa variável escalar ela vem nessa partezinha aqui da expressão. Esse comando é interessante porque ele oferece uma estrutura lógica e clara para os programas. Então, conforme a variável assume um valor, você pode cair num programinha, assumir outro valor, cai no outro programinha, assumir outro valor, cai no outro programinha. Suponha que ela assuma um valor que você não previu. Ela tem uma parte aí que você pode falar, cai no default e faz o que o default está pedindo. Então, por exemplo, um exemplo prático bem simplesinho. Imagine aqui que eu tenho esse comando if, onde eu estou vendo ali o valor de x, se ele vai ser 0, 10 ou 100, certo? Então, tudo está amarrado a uma variável só. Eu vou conseguir transformar esse programa exatamente igual com o comando switch case desse lado aqui. Então, por exemplo, a variável x igual a 0, o que vai acontecer no switch case? Switch x, ou seja, agora está falando da variável x, caso ela seja 0, ela vai fazer a parte do 0. Caso ela seja 10, ela vai fazer o case 10. Caso ela seja 100, vai fazer o case 100. Caso alguém tenha botado um valor que não seja nem 0, nem 10, nem 100, vai cair no default, que é outro valor. Ela cai no default e faz o exercício. Tá bom? É interessante que autores diferentes usam conceitos diferentes. Por exemplo, esse autor aqui, Luiz Johannes Aguiar, no livro dele, ele chama a variável de controle como seletor. As condições que a variável pode assumir, ele chama de etiqueta. Desse livro eu peguei um exemplo muito interessante, onde ele usa como variável de controle, ou seletor, uma variável do tipo char, para saber se a letra é vogal ou não. E todo esse conjunto aqui de ifs é só para dizer se é vogal. Olha como fica a estrutura usando o switch case, né? Ele pega para cada caso, A maiúsculo, A minúsculo, E minúsculo, A maiúsculo, assim sucessivamente, e ele vai para todos eles, todas essas condições estão acumuladas, caem na mesma situação, e ele faz isso até encontrar o comando break. Vamos pegar um outro exemplo interessante do switch case. O switch case é muito utilizado para fazer menu, pessoal. Aqui a gente está usando para a tela console, né? Então, por exemplo, aparece aqui as alternativas em tela console, mas existem ferramentas como o Delphi ou o C++ Builder, o VB e outras do tipo, que também tem um menu já com um componente gráfico facilzinho. E a gente tem lá uma estrutura de switch case equivalente a essa que a gente vai ver aqui. Então, por exemplo, a parte do texto do menu aparece aqui, né? Um Cout normal mostrando as alternativas. E a alternativa escolhida cai nesse conjunto maior. Depois de ter passado por uma prévia ali para dizer se o valor era válido ou não, a pessoa digita o x. Para o primeiro caso, ou seja, no nosso exemplo aqui, se a pessoa tiver escolhido raiz quadrada, veja que tem um programinha com um if dentro, né? Olha, se é maior ou igual a 0, pode calcular raiz quadrada. Se não, diz que tem um errinho. O e elevado a x, caso a pessoa escolha 2. Módulo de x, caso a pessoa escolha 3. Não vai acontecer, mas nós colocamos aqui também o default. Então, por exemplo, caso tivéssemos opção inválida, né? Nesse nosso exemplo isso não vai acontecer. Um outro tipo de uso variável escalar é a variável booleana. Mas aqui eu só estou destacando ela para mostrar que o resultado da booleana é interessante quando a gente coloca direto a variável booleana na condição que a gente está utilizando aí. Esse é um programinha simplesinho para a gente verificar esse contexto. Uma outra ferramenta que eu vou destacar nessa nossa apresentação é o comando de troca, ou o swap. Muito necessário em programas de coordenação, entre outras finalidades que nós temos aí. Basicamente, você não consegue trocar direto duas variáveis em qualquer linguagem de programação. Você precisa de um artifício. Qual que é o artifício? A gente cria uma variável auxiliar. Então, por exemplo, imagina que eu tenha na variável A 5 e na variável B 3. Eu quero trocar. Eu quero que no final tenha A com 3 e B com 5. Então, o que eu faço? Eu salvo o valor da primeira variável numa variável auxiliar que eu criei. Depois,
Como eu já estou com o valor salvo, eu digo lá que a segunda variável pode atribuir o conteúdo para a primeira, e a primeira perde o valor. E aí, como você fez a variável auxiliar, você resgata da variável auxiliar essa alternativa, tá bom? Isso é muito interessante. Vou pegar um exemplo aqui, o exercício 7.11 do livro antigo, né? Onde você quer saber, a partir de 3 coordenadas que formam um triângulo no espaço, né? Primeiro se forma um triângulo no espaço. Estou assumindo que essas não são pontos coincidentes, certo? E eu preciso ter em ordem, saber a maior distância na variável A e as menores na sequência. Então, eu vou usar aqui, para obter a distância, o lado do triângulo, uma função distância que a gente já trabalhou em algum exercício anterior, mas de qualquer forma eu vou detalhar daqui a pouquinho. E a função troca, onde tem algum detalhe também que a gente vai discutir. Então, o A tem que ser maior, essa é a condicionante. Então, por quê? Porque o A vai ser o que eu vou utilizar exatamente para saber se os 3 pontos formam um triângulo retângulo, um triângulo acutângulo ou um obtusângulo. Muito bem. A função distância é chamada aqui, né? Então, a gente entra x e y de cada ponto do meu triângulo, e eu tenho aí, basicamente, o lado A, o lado B e o lado C, e depois, com a função troca, eu consigo garantir que o lado A é o maior e o B e o C não importa, mas de alguma forma decrescente. Com isso eu consigo achar o resultado. A função distância é essa que você está vendo aí, a função troca é essa daqui, usando exatamente essa técnica. Existe alguma teoriazinha ligada à referência de valor, que a gente vai falar isso lá para frente no livro. No livro antigo é no capítulo 13, no livro atual é no capítulo 12, né? Basicamente a gente vai ter um bate-papo bem detalhado nisso, lá pela página 307 do livro. Vou finalizar nossa explicação deixando esse exercício como uma tarefa para ser feita aí. Ok, pessoal? Até mais.